Bom, pessoal, eu vou começar aqui com uma breve introdução da eletrodinâmica e os efeitos que ela faz no nosso dia a dia e a importância para o estudo dela para a física. Bom, primeiro, é importante saber que a eletrodinâmica ela se difere da eletrostática porque justamente ela se refere ao movimento das cargas elétricas. E isso vai ser muito importante, por exemplo, para receber energia, né? A gente usa para luz, para fazer geradores, e isso vai ser e essa é a importância da eletrodinâmica no geral. Bom, primeiro a gente vai passar pelo conceito de corrente elétrica, que é basicamente um movimento ordenado com direção e sentidos preferenciais, com direção e sentido, e de portadores de cargas elétricas. Os portadores de cargas elétricas, então, eles podem ser tanto elétrons como íons, por exemplo. Nesse caso aqui, íons positivos. Ou também pode ser íons negativos, né? É basicamente o movimento desses corpos que possuem cargas. Como está, opa, como está no aqui nesse retângulo aqui azul. Bom, como vocês puderam ver aqui, existem dois tipos de movimentos, né? Seriam as cargas negativas, que pode ser tanto elétrons quanto íons negativos, quanto as cargas positivas, que seriam os íons positivos. E eles ah, alguns materiais eles possuem mais de algum tipo e mais de outro tipo. A gente vai fazer uma tabela aqui para ver quais que tem mais de cada tipo. Bom, os elétrons livres. Os elétrons livres, quem tem a maior parte são os metais. Por exemplo, sei lá, um fio de tungstênio, ele vai porque os elétrons livres da camada de valência eles estão soltos no material, os elétrons eles vão fazer com que tenha esse movimento de cargas. Os elétrons vão ter um sentido e eles vão se deslocar dentro do material. Então vamos colocar os metais, no geral. Quem tem também e não é um metal é a grafita, ou grafite, né? Ah, o grafite lá, o de escrever mesmo, ele possui, uh, condução, porque os elétrons da camada de valência deles, eles são facilmente postos na chamada nuvem de elétrons, e assim eles conseguem conduzir cargas muito facilmente. Os íons, a gente viu no ano passado as pilhas na química, e os íons eles são muito bons condutores de eletricidade. Quando, por exemplo, eu boto num copo sal de cozinha, ou eu vou falar só do NaCl, vai se dividir em Na+, e Cl-. Esses são íons que eles possuem uma carga. O Na+, ele possui carga positiva, Cl- possui carga negativa. E eles vão conduzir eletricidade. Então, a gente pode dizer que são as soluções eletrolíticas no geral. As soluções que ao entrarem em algum solvente, como por exemplo a água, elas se dissociam e essa dissociação forma íons, e esses íons eles conduzem corrente elétrica. Ok. Bom, existem também os gases ionizados. Os gases ionizados eles podem ser tanto do tipo de elétrons livres quanto do tipo de íons. Gases ionizados. E aqui vou simplificar. Ok. Esse aqui é um resuminho geral. E esse aqui provavelmente vai ser o que mais vai cair. Esses quatro tipos aqui. Bom, agora a gente vai ver o porquê que a corrente elétrica acontece. Bom, a gente viu na eletrostática que quando
acontece uma diferença de potencial entre dois corpos, por exemplo, eu pego uma bolinha, ela está carregada negativamente, e eu pego outra bolinha e ela está carregada positivamente. Quando eu encosto as duas, as cargas vão trocar entre elas até acontecer uma coisa, até elas ficarem com o mesmo potencial. Ou seja, o deslocamento só aconteceu porque teve uma diferença de potencial. Então, basicamente, a corrente elétrica ela só acontece devido à diferença de potencial. Sem a diferença de potencial, não tem como ter uma corrente elétrica. A diferença de potencial, portanto, ela forma um campo elétrico. E no momento que esse campo elétrico cessa, quer dizer que a força cessa e quer dizer que não existe mais movimento de cargas. Bom, agora vamos ver um desenho simplificado aqui de duas barras que possuem cargas diferentes, uma carregada positivamente e outra negativamente, e por causa disso elas possuem um campo elétrico. Um campo elétrico apontado para cá, né? E esse campo elétrico só acontece porque existe uma diferença de potencial. Ok? Quando eu conecto um fio entre eles, então vai ter uma corrente elétrica que vai mover os elétrons, se for um metal no caso, vai mover os elétrons até o potencial ficar igual. Mas ok, daí quando eu conecto as duas, vai ficar no mesmo potencial, os elétrons vão sair de uma barra e ir para o outro, e daí quando ficar no mesmo potencial as duas barras, vai cessar essa corrente. Mas eu quero que ela fique rodando. Eu quero que a corrente continue, porque esse movimento justamente vai ser importante para a gente se aproveitar da eletricidade. E é para isso que existe várias formas de geradores elétricos. Os geradores elétricos basicamente vão fazer o quê? Quando uma carga for do negativo para o positivo, uma força, alguma mão, sei lá, não exatamente uma mão, mas uma pilha, vai pegar a carga negativa que foi para barra positiva e vai trazer de volta para a barra negativa. Isso aqui, vai gastar uma energia. Vai gastar uma energia. Essa força, quando levada da barra positiva para a barra negativa, vai ganhar uma energia potencial. Como a energia potencial é igual a carga vezes o potencial elétrico, então quer dizer que a energia vai aumentar se a diferença de potencial aumentar. Então quer dizer que a energia potencial que os elétrons perderam quando foram da barra negativa para a carga positiva, ela vai voltar por causa dessa força aqui, e assim vai continuar o movimento. E daí se continuar nesse mesmo ritmo, o movimento vai ser contínuo, circular, e assim vai acontecer a corrente elétrica. Um exemplo aqui na direita é a pilha. A pilha ela faz esse trabalho que continua o movimento dos elétrons. Bom, agora tem um sentido anti-intuitivo aqui, que é o sentido convencional da corrente elétrica, que é basicamente o sentido, a seta, o vetor que ele aponta para o sentido contrário do que os elétrons iriam. Então, se os elétrons eles vão no sentido anti-horário, o sentido convencional vai no sentido horário. Basicamente, se tu pensar dentro do girador, tu vai fazer uma seta que aponta do polo negativo para o polo positivo, né, dentro do girador. E é basicamente esse mesmo movimento, né, que faz aqui dentro aqui no sentido das cargas negativas, né? Elas vão do polo negativo para o polo positivo. E daí o sentido convencional seria como se fosse dentro do gerador.
Então aqui tá a definição. O sentido da corrente elétrica é, por convenção, oposto ao sentido preferencial em que se movem os portadores de carga elétrica negativa. Então, se tu vê qual sentido que as cargas negativas elas correm, então o sentido convencional vai ser o contrário desse. Tá, agora a gente vai ver o conceito básico de corrente elétrica. Eu não escrevi aqui. Ok. Bom, corrente elétrica basicamente é uma medida para tu ver a quantidade de carga que passa em um determinado tempo. Seria tipo se tu pensar com uma velocidade. Porque pensa no fio aqui, essa aqui é uma parte aumentada de um fio, e a corrente, na verdade, as cargas elétricas elas passam dentro de uma seção transversal do fio, e, e foi necessário medir a quantidade de carga que passaria na seção transversal. Então, para fazer isso, eles criaram essa medida aqui, que é a corrente elétrica. A corrente elétrica é basicamente uma quantidade de carga que passa em um determinado tempo. A unidade da corrente elétrica é a chamada ampere, é o A maiúsculo. Ampere. Isso aqui vai ser muito importante no estudo de eletrodinâmica. Bom, agora a gente vai dar uma olhada na parte do gráfico da corrente elétrica vezes o tempo. Bom, basicamente, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a corrente é igual a carga vezes o ΔT. Ok. Então, o que é importante do gráfico corrente vezes o tempo é que se calcular a área do gráfico, ele vai dar um valor bem importante para a gente. Calcular a área desse gráfico, ela vai nos dar basicamente a carga elétrica. Porque imagina, se a gente pensar que. Vamos pensar na multiplicação simples, né? Que daí. Vamos pensar que isso aqui seja um retângulo, tá? Isso aqui não é um retângulo, mas a gente vai simplificar isso aqui para facilitar a nossa visão, tá? Então a gente vai imaginar que aqui, ó, aqui em cima é a corrente 1, aqui embaixo vai ir do tempo 1 até o tempo 2, ok? Então vamos lá, vai ser base vezes altura, né, para calcular a área do retângulo. Então vai ser I1 vezes o ΔT. Vou chamar o T1 vezes T2 de ΔT, ok? Mas a corrente, ela é também carga dividida por ΔT, vezes ΔT. Então quer dizer que ΔT vai se cortar, e isso vai dar exatamente a carga, né? Então se a gente calcular a área debaixo do gráfico da corrente vezes tempo, a gente vai encontrar exatamente a carga que passou nesse tempo pelo fio. Isso vai ser importante e vai ser mais fácil, claro, para calcular quando tiver gráficos lineares, né? Vamos dizer aqui IT, e vai ter um gráfico de uma reta aqui. Tu vai saber esse ponto aqui, por exemplo, ó. E para calcular a carga que passou desde o zero até esse ponto aqui marcado, seria basicamente só fazer a área. Cacete. Só fazer a área desse gráfico aqui, né? Porque essa área aqui seria basicamente a carga elétrica. Bom, agora a gente vai ver os tipos de corrente analisando esse gráfico I vezes T. O primeiro tipo
é a corrente contínua constante, que basicamente a corrente elétrica ela é linear, ela é horizontal e ela é uma reta constante. Então vai ser, em todo momento, todo tempo, vai ser sempre o mesmo valor de corrente elétrica. É também chamada de DC, Direct Current. E é isso. Bom, a corrente contínua pulsante seria basicamente ela tem um período e ela de variação e esse período se repete. Então, vou dizer que aqui é o T1 e aqui é T2. Basicamente, a forma como está o gráfico do I vezes T, ele vai se repetindo numa certa quantidade de tempo, ou seja, uma quantidade periódica, e por isso é chamada de pulsante. Essa aqui também, ó, ela tem um período esse aqui, ó, aqui passa por um tempo até aqui, depois um tempo aqui embaixo, e depois ele se repete no mesmo padrão. É importante ver também que a pulsante, ela sempre, a corrente elétrica é sempre positiva. Isso vai ser importante de ver para diferenciar da corrente alternante. A corrente alternante, ela vai, ela fica positiva e depois fica negativa da mesma forma que ela estava positiva. Ou seja, ela forma um período também, só que ela alterna de positiva para negativa. Aqui seria um outro exemplo, vai de positiva, negativa, positiva, negativa. Outro nome para ela é o AC Alternated Current. Basicamente o que acontece nesse gráfico aqui, com os íons, com os corpos portadores de carga, é que eles ficam oscilando na mesma posição, né? Ou seja, ele segue para frente e depois quando ele fica negativo ele volta. Então ele fica oscilando em um certo ponto de equilíbrio. Então ele, sei lá, ele vai, vamos dizer que ele vai aqui seria um ponto 1. Ele primeiro está aqui, depois ele vai para o outro extremo e depois ele volta para o outro extremo. É isso que acontece na corrente alternante. Ok? Agora a gente vai ver a chamada continuidade da corrente, que é basicamente algumas propriedades desse valor I, né? Da carga vezes o tempo, dividido pelo tempo. A primeira coisa é que não vai importar a seção transversal, a corrente elétrica vai ser sempre do mesmo valor. A intensidade da corrente elétrica vai ser sempre o mesmo valor. Bom, essa aqui é uma seção que dá para ver pelo desenho que é maior, né? Aqui seria um S1 e aqui vou chamar de S2. S1 aqui dá para ver que é maior que S2. Mas, de qualquer forma, por estar no mesmo fio, a corrente que passa pelo S1 é igual à corrente que passa pelo S2. Essa é uma das propriedades da corrente elétrica. Mas, se haver uma bifurcação no fio, aqui bifurcação, a corrente vai se dividir. A gente não vai dar para calcular agora, a gente vai ter que ver depois como é que a gente vai ver quanto de cada carga vai ir para um lado e quanto vai ir para o outro. Mas o que importa aqui é a corrente de origem. Ela vai ser a soma das correntes que vão se bifurcar. Então quer dizer que a soma dessa corrente aqui com a soma dessa corrente aqui vai ser exatamente igual à corrente de origem.